vai fazer barulhinho, faz, plim, beleza. Já estamos gravando. Aí, assim, pessoal, hoje vou falar um pouquinho, vou começar um pouquinho de agricultura, pecuária na Grécia, né? Na verdade, vai decepcionar um pouco vocês, né? Porque já começo falando uma ideia central aqui, né? A Grécia, ela não tinha uma agricultura pecuária muito extensiva, assim, ela não é muito reconhecida por isso. Ao contrário, né, do Egito e da Mesopotâmia, que tinham, digamos assim, um poderio mais significativo nesse aspecto, né? Eles tinham fertilidade, técnicas e outras coisas assim. A Grécia já não é reconhecida tanto por isso. ela, para vocês terem uma ideia, Atenas dependia muito de importação de alimentos, né? Então, o Egito basicamente alimentava a Grécia, né? A verdade é essa, pelo menos assim, como é que o comércio marítimo ali era essa estratégia? O comércio marítimo alimentava basicamente as civilizações do Mediterrâneo, né? Então, o celeiro do Mediterrâneo era o Egito, né? Durante muito tempo, né? Egito, a gente pode até falar da Mesopotâmia, mas em momentos específicos, né? Então, assim, de uma forma bem geral para vocês, né? Aliás, é, eu comecei falando, né? Self-made hair, né? Cortei o cabelo sozinho, peguei a máquina, viu que agora ficou um pouquinho melhor, né? Vamos fazer cortar o cabelo às vezes, né? Tá dando a impressão que você não tá preguiça, sono, tá tudo cabeludo, mas enfim, vamos para a aula que interessa. Eu vou compartilhar para vocês aqui a minha tela inteira, porque daí não é tela inteira, é uma guia do Chrome, tá? Porque daí eu compartilho o áudio também, tá? Então, vou começar compartilhando, deixa eu ver, esse daqui, tá? Não é a propaganda que eu queria compartilhar, para! Ó, eu vou deixar aqui um pouquinho para frente. É um vídeo que vocês podem procurar na internet depois, chamado Alimentação na Grécia Antiga, Hora da Coruja. Enfim, um canal que fala ali sobre educação, etc. E eles convidaram esse cara aqui, ó, não sei se vocês conhecem ele, Paulo Girardelli, que é um filósofo, tal, uma pessoa assim reconhecida. Eu diria para vocês assim que nos últimos tempos aí ele está mais reconhecido por comentar política, né? Mas enfim, o Paulo Girardelli, ele, deixa eu mostrar para vocês. Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Ó, fazendo merchan. Eu, vocês estão mostrando um pouquinho, deixa eu parar. Então, parei aqui e voltei. Né? Isso é verdade? Ai, meu Deus. Não funcionou. Agora que eu. Ou se funcionou. Funcionou, né? Vocês conseguiram ver o vídeo, né? Ou não? Não sei, senhor, eu saí e entrei de novo porque eu pensei que tava bugado o meu celular, porque não tava aparecendo nada. Não apareceu. Deixa. Alguém conseguiu ver? Nada, né? Deixa eu tentar de novo. Ô, vida. Deu um bug total, então. Eu achei que estava aparecendo para vocês. Cadê aqui? Agora vai aparecer. Agora está certinho.
Ó, deixa eu... Né? Eu estava conversando isso com o Paulo. Eu não sei se é essa influência mais italiana e turca que veio. Voltou aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Ó. Ela mostra... Desculpe, gente, se bugou aí, tá? Ó, deixa eu mostrar. Antes de mais nada, que você falou em brindar, me assustou um pouco, porque eles estão fantasiados de grego. Não sei se isso que a gente está vendo aqui é apenas cenográfico ou é comida de verdade. Plínio, você acha que... Aprenda uma eles coisa. Fizeram realmente uma comidinha de verdade e tal, né? Aí ela mostra, ó, eu vou mostrar, eu não vou mostrar o vídeo porque eu acho que vai ficar bugando. Mas ó, ela mostra uma sopa de lentilha, ela mostra um pão fermentado, ela mostra o queijo feta com azeitona e tal, né? Se quiserem ver o vídeo depois, se chama Alimentação na Grécia Antiga. Tá? É só procurar no YouTube, é bem fácil de fechar. Os gregos faziam com todos os quesitos. E, se você se interessou pelas receitas, lógico, eu vou disponibilizar essas receitas lá no site do Hora da Coruja. Entra lá, horadacoruja.com.br, e você vai encontrar todas essas receitas gregas, todas essas delícias que nós vamos comer aqui. O que mais que nós temos? Nós temos pães, um pão grego, um pão com centeio, pão de integral, cenourinhas e um pepino pra gente pescar, essas barrinhas de gergelim, que eu adorei isso. Gente, eu fiquei besta de ver como a nossa comida atual tem muito dessa comida grega, né? Então, tem, mas não tem, né? Então, é isso que eu queria conversar com vocês. Tem, mas não tem. É mais ou menos, né? Por que mais ou menos, né? Vocês já viram falar de dieta mediterrânica? Aquela dieta que estava na moda até um tempo atrás, assim, vamos comer mais peixe, mais vegetais, mais... Então, nozes, enfim, né? Isso é condizente com a dieta dos gregos, professor? Sim e não. Eu diria para vocês, assim, que você ter uma variedade tão grande de alimentos, uma riqueza, é algo que até existia em alguns espaços se você tivesse uma condição econômica melhor. A população, principalmente mais pobre, mais simples, e a gente está falando de escravo, por exemplo, né? O escravo ele não vai comer isso, ele não vai comer vegetais, peixes, etc, etc. Ele se alimenta basicamente de mingau, que é basicamente algum cereal, pode não ser necessariamente trigo, pode ser centeio, pode ser cevado, enfim, né, cozido ali com água tal, e com algum outro tipo de iguaria, de tempero, com algum outro tipo de coisa, né. Eles misturavam muito mel, né, então, mas o mel não era uma coisa assim disponível para qualquer um, em qualquer local, em qualquer momento também, né. Então, o mel também era um produto que não era, que já era de homens livres, enfim, né, e inclusive utilizado para fazer uma bebida. Tem uma bebida famosa, eu até anotei aqui, que ela fala no início do vídeo, estou tomando hidromel, né? Eu acho que não vai aparecer o hidromel aí para vocês, mas é só procurar, né? O que é hidromel, basicamente? Hidromel é um vinho feito com também mel, né? Basicamente, é um fermentado com mistura de mel. Então, é uma bebida alcoólica doce. É basicamente isso, sabe? Sabe aqueles vinhos doces, aqueles horríveis, eles chamavam de hidromel. Vinho é quando não tem açúcar. Inclusive, é daí que tem tradição, né? O vinho com açúcar, por exemplo, não sei como é que é na família de vocês, na vida de vocês, assim. A minha esposa gostava muito daqueles vinhos suaves, né? Que o pessoal fala que vinho suave não existe em outra parte do mundo. É só aqui no Paraná e Santa Catarina que tem. E olha lá, que ninguém toma vinho suave. Vinho sem açúcar, né? Não tem sentido. Então, o vinho com açúcar é mais ou menos hidromel, né? Então, o que eles comiam? Vamos resumir para vocês. Azeitona, e aí tem o azeite também, né? Eles produziam azeite, né? Queijo, cabra, o principal animal de rebanho que eles tinham era cabra, até porque o terreno era um terreno muito acidentado, então a cabra se adaptava melhor, né? Então eles tinham cabras, leite de cabra, eles comiam às vezes algumas aves, principalmente aves que eles caçavam,
eles comiam muito peixe, né? E basicamente cereais, assim, simples, bem rasinho mesmo, né? Então, de uma forma mais concreta para vocês, assim, né? Não era uma, vou colocar aqui para vocês, uma dieta assim muito rica, principalmente para a população mais simples, mais básica, enfim, não tinha tanta fartura. Essa ideia de dieta mediterrânea que a gente vê em TV, etc., isso tem sentido quando a gente realmente está falando do nosso tempo, né? Então, a dieta mediterrânea é a dieta dos ricos do Mediterrâneo, dessa época antiga, tá? O povão mesmo não se alimentava assim. Então, eles comiam muito pão, enfim, muito material ali de cereais, mas nada muito diferente, nada muito especial. Carne é raro, geralmente eles faziam sacrifício em templos e comiam a carne, né? E algum leite, algum queijo, alguma coisa assim. Tinha mais queijo, inclusive é da região. Pois bem. Tá, professor, então, assim, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, a tela inteira, então, só para vocês verem algumas reportagenzinhas, algumas coisinhas que eu fui encontrando aqui, que falam mais ou menos isso que eu estou falando para vocês, né? Depois eu vou, enfim, então, olha lá, ó. Grécia Antiga e hábitos alimentares, fala basicamente isso que eu falei aqui, perceba que tem cogumelo, eles tinham bastante domínio sobre cogumelo, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre cogumelo. Frutas, né? Algumas frutas eram comuns ali na região, tá? Romã, por exemplo. Enfim, uva é da Europa, né? Assim, Europa e Oriente Médio, eu já tinha falado isso para vocês, né? E o vinho é dessa região, né? A gente não sabe exatamente aonde que surgiu, mas é dessa região que surgiu, né? Aí ele fala basicamente essas questões que eu comentei com vocês, assim, nada muito especial aqui. Deixa eu mostrar outro. Ó. Esse daqui é bem legal, ó. A Wikipédia tem algumas coisas interessantes que a gente vê às vezes, né? Então, aqui, ó, me interessam essas duas fotos, tá? Eu vou mostrar as fotos aqui. Essa foto inicial é uma foto de enfim, é um adorno, né? Deixa eu ver se ele diz aqui se é num vaso. Eu não falo exatamente o que é. Não fala, mas enfim. Dá para ver que é um prato. Fundo do prato. Fundo do pratinho. Uma tigela. E olha aqui, ó. Ele está literalmente fazendo o sacrifício de um javali. Eles comiam porco, professor. Sim, eles comiam porco. Lembra que o Oriente Médio dos judeus não comem porco, boa parte daquela região não come, né? E depois, inclusive, os islâmicos não vão comer, tá? Mas os gregos comem javali, porco, é uma comida muito apreciada, uma das poucas carnes que eles comiam, né? Então, e é bem legal esse desenho mostrando esse sacrifício aí, né? Então, eles tinham criação de porco. Há dúvidas em relação a isso. Eu tenho certeza que existe criação de caprinos, mas de porquinho não, suíno, né, professor? Fala direito que as pessoas de agro ficam pé da cara quando se chama o suíno de porco. Desculpa, gente, é javali. Tá? Outra aqui, ó. Aqui tem uma série de materiais de culinária e eu acho que é legal comentar com vocês. Aqui dá para ver a mãozinha minha, né? Então, ó, esses objetos aqui, que são garrafas, a gente vai chamar de ânforas. Tá? É basicamente o local onde eles recolhiam líquidos e outras coisas. Então, eles podiam armazenar, por exemplo, nessas ânforas aqui, vinho, água, bebidas, hidromel, azeite, enfim, servia basicamente para armazenar líquidos, né? Aqui tem alguns objetos, enfim, rituais, né, que eram utilizados, e aqui tem alguns pratos, aqui, se não me engano, até o prato não é do javali, mas é bem parecido, e outras panelas, enfim. Eu não conversei com vocês, eu conversei com o pessoal da química, né? Professor, do que é feito essas panelas? É feito de cobre, em geral, né? Mas, enfim, poderia também haver uma mistura de cobre com estanho, que é o bronze, tá? Por que cobre, professor? Por que bronze e cobre?
Porque o bronze e o cobre é um metal assim que você derrete numa temperatura mais baixa. Você consegue derreter um cobre na tua churrasqueira. Como que você faz isso? Pega um fio, por exemplo, e você... Eu vou dar ideia, que droga. Não... Se alguém se queimar, não é culpa minha, tá? Mas, enfim, pega um fio de luz aí teu, desencapa ele, deixa só o ferrinho, coloque numa pedra, enfim, que tenha uma balaudinha, e coloque no meio do churrasco, na churrasqueira. Você colocar lá, o cobre derrete. Ele derrete no ponto de fusão de 800 graus, que uma churrasqueira comum consegue chegar, tá? Então, ou se você chacoalhar bastante, der bastante vento, ele vai derreter. Já, por exemplo, o ferro não tem como derreter a 800 graus, tem que ser mais alto o ponto de fusão. Então, assim, os objetos de metais eles são objetos mais recentes, tá? Eles, o máximo que faziam era forjar o ferro. Né? Isso daí mais para o fim ali da história, depois do mil e pouquinho ali, já começam a forjar ferro em alguns locais. Mas é um ferro natural que você vai esquentar e bater para fazer o molde. Por isso que, por exemplo, na Idade Média, aqueles ferreiros assim, com aquelas espadas flamejando e batendo com martelo. Você consegue moldar o ferro, mas você não consegue derreter o ferro. Hoje a gente tem formas assim, que tem capacidade de derreter mesmo o ferro, ferro líquido, tá? Então, assim, por que eu estou falando dessa questão? Porque eles também tinham capacidade de moldar aí, objetos, basicamente, de metal. Isso daqui é interessante para você pensar no seguinte. Então, eles tinham, por exemplo, professor, equipamentos como enxada, foice, qualquer outro tipo de material que se usa na agricultura, tinham, todos eles de metal. Não era muito difícil de eles conseguirem, tá? Porque eles tinham cobre. Tá bom? Então, olha que interessante aí, né? Já dá para dar uma noção aí de como funcionava tanto a cozinha quanto a questão da agricultura deles, né? Esse aqui é aquele vídeo que eu já tinha mostrado para vocês. Este outro a gente já vai ver aqui a história das drogas, né? Então, deixa eu ver lá. Tem alguns textos falando sobre a questão de dieta. Aqui eles falam da dieta do Mediterrâneo. Como eu falei para vocês, é muito mais uma venda de uma ideia de saúde moderna do que necessariamente algo relacionado à vida cotidiana mesmo dos gregos, tá? É uma coisa assim meio... É modinha contemporânea de academia. Não tem muito a ver com realidade, tá? Agora vamos para outras aqui. O que comiam? Aqui eles falam assim bem direto o que comia, né? Esse texto que se chama... O site é só história, né? Também alguns historiadores escrevem. Né? Aí ele fala lá que das casas, eles falam que os gregos comiam pão bebido em vinho, diluído com água. Bom, criança também, menor de idade não era restrito a bebida alcoólica, tá? Mas, professor, os caras estavam tudo bêbados, eles tomavam vinho de manhãzinha, diluído em água e nunca em excesso, né? E, inclusive, embriagar-se era um grande problema. Os gregos não aceitavam isso com uma lógica assim, ética. Já falaremos sobre isso daqui a pouco. Isso tem a ver com a questão de droga no sentido mais amplo, né? Aí que mais ali, ó. No almoço deles, eles comiam pão com queijo de cabra, azeitonas e figo. Figo é outra fruta assim muito comum. Né? E jantar deles geralmente era uma sopa de cevada, podia ser aquela sopa de lentilha também ali que a gente viu, pão de cevada. Né? Então, e no máximo que eles comiam ali, às vezes, ali umas aves caçadas, alguma coisa assim. Famílias mais ricas, podia ter um pão de trigo, podia ter peixe, linguiça, queijo, mel, nozes. Ó. Mel, nozes é uma coisa para rico, não é uma coisa para pobre, tá? Assim como também as frutas, a gente já falou que as frutas existiam no Egito, mas era para rico, era para elite, para o próprio faraó, né? E, enfim, e bebida principal era o vinho. Né? Eles bebiam puro, às vezes misturava com água, e, enfim, jogava algumas gotinhas para os deuses, isso tanto na Grécia quanto em Roma. Né? Quando jogavam algumas gotas para os deuses no chão, eles chamavam isso de libação. Isso tem a ver com os deuses dos lares,
a gente vai conversar sobre esses deuses controlados romanos, é uma das coisas mais importantes controlados romanos, tá? E, enfim, o resto aqui, ó, pão, eles usavam bebida, utilizavam mel para fazer uma bebida doce, que é o mel, que eu já falei para vocês. E, enfim, acho que esse daqui era isso também. Né? Eu abri vários aqui só para dar um geralzinho para vocês. Aqui eles falam também que já se conhecia a questão da agricultura desde o período minoico, né? Desde o primeiro momento lá. Então, a agricultura é conhecida, mas não era, talvez, a grande questão, né? E a agricultura e pecuária é mais ou menos aquilo que eu falei para vocês, assim, não tem nenhuma grande, digamos assim, novidade, né? Ó, tinha muita montanha, então, assim, eram poucos locais que você tinha como cultivar, e você cultivava uvas, azeitonas, cereais, ervas e vegetais. Nada muito que eu falei. Criação, basicamente, de cabra e ovelha. Né? Então, eles adaptavam, basicamente, o local com a questão das possibilidades, tá? Não, esse aqui fala mais ou menos a mesma coisa, também é um artigo mais científico na agricultura e questão agrária e tal. E voltando, então agora, tá, professor, e então, deixa eu pausar um pouquinho a apresentação aqui. Né? Então, assim, digamos que a agricultura pecuária não era o grande forte dos gregos, né? Eles não eram, digamos assim, um polo produtor muito grande, eles produziam inicialmente apenas para a localidade. Por isso, inclusive, que inicialmente, quem explode populacionalmente é Egito, Mesopotâmia, outros locais. Babilônia, né? A gente falou da Babilônia foi uma cidade gigantesca, muito antes dos gregos. E os gregos, eles só vão realmente crescer como cidades, e cidades dos gregos têm 40 mil habitantes, essa era a regra. As únicas cidades que eram um pouquinho maiores ali era Atenas, que chegou a 300 mil no auge. Né? Isso é depois das guerras médicas, enfim, quando Atenas está no auge. E muito mais pelo comércio do que pela agricultura em si. Então, como eram cidades pequenas, locais pequenos, Esparta, por exemplo, provavelmente nunca passou de 40, 50 mil habitantes. Então, assim, por serem locais pequenos, né, a agricultura era mais assim localizada mesmo na região, tá? Então vamos agora falar um pouquinho sobre um outro tema que eu acho relevante. Estão todo mundo me ouvindo aí? Tá tudo tranquilo? Que é a questão das drogas. Quer falar? Alguém? Comparando com o Egito ali que a gente viu lá na última aula síncrona, vocês lembram? Dá para ver que tem uma diferença, né? O Egito é mais rico, inclusive, do que a Grécia nesse aspecto. Né? O Egito, inclusive, produtos que eles levavam de outras partes do mundo para o Egito para cultivo. Né? Aqui na Grécia, eles não investiram nisso, não. Era apenas produtos locais. Né? Então, eu queria falar agora da questão das drogas mesmo em si. Porque tem um ritual que mostra muito bem essa questão de como eles pensavam a questão enfim, da realidade, né? Agricultura. Tem uma deusa, que é a deusa Deméter. Deixa eu só compartilhar primeiro sobre ela, e depois eu acho que eu vou passar o vídeo, depois eu falo sobre a deusa Deméter, tá? Então, deixa eu compartilhar este videozinho. E eu acho que ele é bem legal para a gente entender um pouquinho ainda. Eu vou até deixar ele em tela cheia ali, tá? E assim, eu vou soltar, pausar, conversar, pausar, conversar, pausar, porque eu acho assim que ele precisa de uma explicação para não virar assim uma doideira. É um vídeo que é do History Channel, na verdade, a história das drogas. Você consegue encontrar enfim, né, internet, history. Agora, assim, o vídeo, eles falam que é 18 anos porque ele trata de um assunto drogas, né? E eles acham que não é bom, assim, expor para todo o público em geral, né? Eu acho que essa parte que passa aqui não tem nada demais. Ele fala, inclusive, de uma forma, assim, bem interessante, né? Ele repete algumas vezes, porque é coisa de programa, daí a gente vai dando uma acelerada, tá? Então, vamos lá.
Era dos cultos secretos, a Grécia Antiga. Os antigos gregos acreditavam que as drogas eram venenos letais ou remédios preciosos. Afinal de contas, muitas das nossas crenças não vêm do mundo clássico? Muitas das nossas visões filosóficas modernas estão baseadas em modelos gregos. E tais modelos foram desenvolvidos numa época em que os primeiros filósofos gregos estavam usando drogas e usando extensivamente. Viemos a entender que o que eles chamavam de filósofo, talvez agora seja um xamã. Fiquei sabendo. Assim, é meio exagero isso que eles estão falando, né? Xamã, né? Não chega a ser isso. Mas, assim, eu diria para vocês, que drogas que eles usavam? Álcool é uma coisa, assim, dá para ver que a alimentação não é muito diferente do restante da população, né? Então, se eles tomavam vinho como uma bebida principal, falar que os filósofos tomavam vinho, todo mundo tomava. A Grécia era assim, né? Era a bebida principal, até criança tomava, porque, assim, misturado com água, obviamente, tal, mas assim, mas entre tomar uma bebida e usá-la como algo para, enfim, algo que vicia, algo que entorpece, algo do gênero, é outra coisa. Vamos continuar vendo o vídeo. Sabendo da existência de cultos secretos na Grécia Antiga em que pessoas participavam de um ritual religioso secreto. Sabemos muito pouco sobre isso, mas parece que envolvia estados alterados de consciência. Eu mesmo quero conferir isso. Aqui ficava o santuário das deusas Deméter e Perséfone. As pessoas vinham aqui de Atenas todos os anos para serem iniciadas nos mistérios de Eleusis. Você tinha uma experiência fora do corpo na qual todos viajavam juntos para outro mundo e depois voltavam. Se os Cara, eles relatam, se a tradução é ruim, ou se o vídeo ele é feito assim, meio sensacionalista, sabe? Mas, assim, a ideia é essa mesmo. Eles faziam um ritual em que todas as pessoas usavam uma substância entorpecente e ela simbolizava algo, né? Essa cidade, que se chama Eleusis, ela fica bem perto ali de Atenas, mais ou menos 50, 60 quilômetros. Ela abrigava um templo, que dá para ver ali nas imagens, né? Que é um templo em que eles faziam alguns rituais. Qual que era o ritual? Eles simulavam o que acontecia na história do mito de Deméter. Vocês já ouviram falar do mito de Deméter? Deixa eu ver se tem alguém aqui que queira falar. Alguém já ouviu falar de Deméter, do deus Deméter, da cor, ou não? Da história? Então, é um mito, a Larissa falou que sim, a Giovana também, é um mito que representa as estações do ano, né? Mas que ela representa uma outra coisa também, né? A questão da violência contra a mulher, inclusive, né? Como que funciona o mito, né? A Deméter, que é uma deusa olímpica, ela está no mesmo nível, ela é irmã, basicamente, dos Zeus, tá? E ela tem uma filha que se chama Cor, inicialmente. É uma menina, né? E está ficando adolescente, ficando jovem, enfim, começando a brotar, enfim, a feminilidade, né? E os deuses começam a observar ela e desejar ela, né? E, enfim, até que um dos deuses, que é o Hades, que é o deus do inferno, enfim, deus do mundo, deus do inferno, né? Do Tártaro, em determinado momento sobe a superfície para acalmar um monstro, enfim, que tinha despertado. Não nos cabe os detalhes aqui, mas o que acontece? Na hora que ele sobe, ele vê essa moça, enfim, a Cor, se apaixona por ela, e o que um deus faz, né? Ele pega e simplesmente rapta a moça e leva para o inferno. Então a moça, filha da Deméter, desaparece do nada. Desapareceu. E foi para o inferno. E lá ela está chorando, enfim, ao mesmo tempo o Hades começa a tentar tratar ela melhor, aquela coisa, o sequestrador dando atenção, você está com fome, está aqui umas romances para você. Ela fala, não quero agora, tal, né? Mas fica ali os romanzinhos do lado. Bem, a Deméter fica desesperada, cadê minha filha, cadê minha filha, cadê minha filha? Começa a procurar,
E dizem que ela ficou tão desesperada, fica uma semana procurando, que todas as plantas do mundo começam a morrer. O frio cai sobre a terra, as plantas param de nascer, enfim, e ela se sente como se tivesse morrido. E quando ela está mal, enfim, ela conhece um rapaz, lá, uma mocinha Leusis, tem um filho, aí ela cuida do filho deles, que está um pouco doente e tal. Tem uma história ali que eu não vou contar os detalhes também, né? E ela queria transformar esse menino em imortal, porque ela sofreu muito vendo a filha dela sendo levada e com risco de morrer. Então, o que ela faz, né? Ela vai ajudar lá essa moça, e daí, enfim, esse casal, né? Esse casal fala, não faz isso, tal, né? Ela se revela, ó, eu sou a deusa Deméter e tal, vocês estão duvidando de mim, né? E, enfim, dá um interferir ali, eles fazem uma espécie de local para homenagear ela. Então, por isso que é Eleusis. É na cidade de Eleusis que ela viveu essa experiência da Deméter. E, né, nesse momento, a deusa, assim, furiosa, fala, eu quero que alguém me diga o que aconteceu com minha filha. E aí eles conseguem descobrir, se não me engano, agora eu não lembro qual foi o deus que tinha visto, é um dos deuses intermediários. Não fugiu o nome, não é o Mercúrio nos romanos, alguém lembra do nome? Fugiu o nome agora, vamos ver se alguém me ajuda. Mas enfim, ele que viu, enfim, uma situação, viu o sequestro, né? E daí que esse Deus fala, olha, foi raptada por Hades. Então a Deméter desce até o inferno, chega pro Hades e fala, devolve minha filha, seu Deus miserável, por aí. E aí daquela confusão toda, e chamam os Zeus, né? Zeus, vem aqui resolver o que aconteceu. E aí os Zeus, a Deméter furiosa, quero minha filha de volta. O Hades, não, agora vai ser minha esposa, se você ela precisa de uma mulher e tal, né? Aí os Zeus no meio, tá, calma, deixa eu conversar com a moça. Moça, você quer subir? Ela, eu quero. Então tá bom, então você pode ir embora, né? Os Zeus falou, mas eu comi umas sementes de romã. Ele comeu no inferno, vai ter que ficar no inferno. Tem jeito. Tem que ficar no inferno. E daí tá aquela confusão, aquela treta sem fim entre os deuses ali, né? Aí eles chegam numa seguinte conclusão. Então foi o seguinte: metade do ano vai ficar com a mãe, na terra, metade do ano com os Zeus, para esquadros aqui no inferno. E de agora em diante, olha, você vai ser a deusa que vai fazer as plantas reviverem, a deusa da primavera, Perséfone. Aí muda o nome de corpo Perséfone e ela casa com Hades. Casa com o Deus do mundo. E durante 6 meses fica com a mãe na Terra, durante 6 meses fica com o marido lá no submundo do Tártaro. É mais ou menos essa ideia. E esses 6 meses correspondem a outono, inverno, primavera, verão. Então, quando começam as folhas a caírem, o outono começa a chegar, Perséfone está indo para o inferno e ela volta na primavera. Mais ou menos essa ideia. E qual que é a ideia aqui do culto, professor? Eles tomavam uma bebida que simulava a morte, deixava o corpo paralisado, eles experimentavam a morte. Isso tem muito a ver com religião, né? A religião, em geral, ela debate muito essa questão da experiência da morte, né? O que acontece depois que você morre? Você quer saber? Experimenta essa bebida e vai para o inferno. Depois a gente te traz. Como aconteceu com a Perséfone, acontece com ela todos os anos. Então, por isso que é um santuário a deusa Deméter. Então, é uma coisa assim, tem um sentido, tem toda uma lógica mitológica por detrás, assim, não é uma coisa banal, eles não vão lá para se chapar, né? Então, por isso que o vídeo ele é meio besta nisso, mas assim, vale a pena pelas informações, pelas imagens, né? Vamos dar uma olhada lá. Iniciados viajavam para o outro mundo, o que exatamente os levava para lá? Existem 2 teorias. Uns dizem que era com cogumelos mágicos, outros que era com cravagem. Já ouvi falar de cogumelos mágicos. O que é cravagem? Quais drogas os antigos gregos andaram usando? Vamos descobrir, continuando nossa jornada através da história das drogas. Era dos cultos secretos, a Grécia Antiga.
Se os antigos maias usavam Olha que drogas legal, para eu. se conectar com os deuses, será que os Aí é gregos onde que era antigos feito faziam a ritual. mesma coisa? O que eles esperavam descobrir com o ritual secreto dos mistérios de Eleusis? E o que exatamente proporcionava essa descoberta? Os mistérios de Eleusis eram uma grande experiência religiosa na antiguidade clássica. Durou 2000 anos. Cara, vamos parar aqui um pouquinho. 2000 anos. Nós não estamos falando de uma experiência bobinha que acontecia ali. É uma religião que durou 2000 anos. E mais do que isso. Para vocês terem uma ideia, o cristianismo ele se concretiza como religião no 200, 300 depois de Cristo. Então, 300 depois de Cristo até hoje, 1700 anos. Então, é uma religião que durou mais tempo que o cristianismo existe. Então, é uma religião assim, muito antiga e muito significativa. E quem participou dela não foi só filósofo, né? Nós temos até imperadores que participaram e foram batizados por ele, né? Vamos continuar vendo ali, quer ver? Vamos voltando aqui, peraí. Aqui é um telestérium. Era aqui que tudo acontecia. Uau, é enorme, quase um Madison Square Gardens dos gregos, digamos assim. Ele atraía milhares de pessoas. Vê os degraus em volta da borda? Tá. As pessoas ficavam ali em pé. Havia luz, escuridão, música, dança, tudo isso. Então era como uma enorme festa rave dos gregos, não é? Isso mesmo, essa é uma boa descrição. Uma total sobrecarga sensorial e sua vida mudava para sempre. Imagine um local cheio de pessoas, lotado de pessoas. Todo mundo fazendo um ritual, tomando uma bebida e comendo um pão, chamado droga. Mas que droga que é essa? Vamos ouvir que eles explicam que droga que é. Mas não era uma moçada com objetos luminosos no meio do mato. Sócrates, Platão e Aristóteles, os três foram iniciados nos mistérios de Eleusis. E eu falei, não só eles, mas assim, tem referência que, por exemplo, Júlio César participou do mistério de Eleusis, né? Outro, o próprio Otávio Augusto. Otávio Augusto, que foi o maior imperador, o primeiro e maior imperador romano de todos os tempos, ele fez esse ritual, ele participou do ritual. Então imagine o quanto esse ritual foi importante e significativo na antiguidade. Alguma coisa devia estar abalando o mundo deles. Era um encontro com os deuses. Com os deuses? Uau! Então eles vinham aqui e faziam esse ritual. Sendo assim, você acha que havia drogas no meio disso ou não? Talvez houvesse drogas no meio disso. Não, estamos falando de estados alterados de consciência. Certo. Se havia drogas nesses estados alterados, que tipos de drogas seriam? Existem duas teorias. Uns dizem que eram cogumelos mágicos, outros que era cravagem. Eu já me informei sobre cogumelos mágicos, mas o que é cravagem? Trata-se de um fungo de cereais que dão nas pedras. Quando ingerido, altera radicalmente a química do cérebro, aumentando os níveis de serotonina e causando grandes alucinações. Nos anos 1930, era usado para sintetizar a dietilamida do ácido lisérgico, ou LSD. Peraí, professor, você está falando que eles usavam LSD? Não, eles não usavam LSD. Como não? Ele está falando que é LSD. Mas eles usavam cravagem. Cravagem é um avô da LSD. Tá? Só que o problema é que a cravagem ela é tóxica. Se você pegar um fungo da natureza e tomar, você morre. Ou é paralisado. Só que essa forma entre ficar paralisado e morrer enfim, não, né, só ter uma experiência ruim, é um detalhe que quem conhecia era que misturava as substâncias ali. E aí, por isso que é um culto secreto. A forma de como fazer essa bebida aí, que é feita com cravagem, né, ou com cogumelo, ou com uma outra coisa que ninguém sabe exatamente o que é o caicum, ela é uma fórmula secreta que desapareceu e ninguém sabe. É um dos segredos da antiguidade. A gente simplesmente não sabe do que é feita essa bebida. Mas ela lembra vinho, basicamente. Né? E nesse ritual eles usavam basicamente a ideia de você tomar vinho e comer pão. Professor, pão e vinho, mas pão e vinho não é uma coisa cristã. Então, se adaptou muito bem. Lembrando que os romanos que seguiam esse culto
depois eles vão ter, basicamente, na experiência do cristianismo, a ideia de comer pão e beber vinho, né? Olha que loucura, né? Se a gente for pensar, né? Uma espécie de continuidade em termos de formato de culto, né? Obviamente, o pão e vinho dentro do cristianismo não é alucinógeno, né? Mas, enfim, ficou um pouquinho mais light. Voltando. Sabemos que havia uma bebida que os iniciados bebiam chamada Caiklon, feita com centeio e poejo, um tipo de hortelã. E eles ingeriam isso. Então, se era centeio, se também havia cogumelo no meio, pode muito bem ter sido Essa cravagem. é exatamente a teoria. Parece que a cravagem daria a eles a capacidade de ver a deusa por causa dos efeitos psicotrópicos no organismo. O principal problema é que ninguém ainda conseguiu extrair da cravagem uma droga alucinógena que não seja mortal nem paralisante. Uau! A cravagem pode ser um perigo, sim, com certeza. E talvez por isso os atenienses não quisessem que essa fórmula caísse nas mãos do público. A substância causava interesse e podia ser mal usada em situações de recreação. E isto era um delito capital. Parou aqui, olha só. Então, antes o pessoal falar, os gregos eram tudo doidão, tudo drogado. Se a pessoa tomasse essa bebida fora do ritual, era pena de morte. Não podia tomar essa bebida fora, lá do culto, naquela região, naquele local. Então, assim, isso é uma coisa importante também que muitas vezes falam dos gregos, né? Quem viu a minha aula sobre a questão da sexualidade, eu falei, não, o sexo lá era diferente, mas controlado, tinha um controle. Não quer dizer que eles, por exemplo, era tudo livre, ou tudo bagunçado, não existem regras, às vezes até regras mais livres que as regras que nós temos hoje, né? E mesma coisa com as drogas, né? Assim, as pessoas tomavam substâncias alucinógenas, mas não em qualquer lugar, nem em qualquer tempo. O corpo era uma coisa que eles preservavam muito. Então, assim, você não podia tomar uma substância alucinógena para se divertir em qualquer lugar, assim como também o vinho, né? O vinho, o pessoal deve ter ouvido falar bastante de festas dionísicas, ou festas para bácola, os bacanais, né? O que é isso? São as festas em que eles tomavam bebida e ficavam bêbados, mas é nessa festa, e não em qualquer momento. Se uma pessoa bebe fora desse período, na verdade, ela mostra fraqueza, que é uma coisa assim, muito negativa para os gregos. Quem não sabe controlar a sua mente, o seu corpo, o seu espírito, suas vontades, na verdade é uma pessoa fraca. Né? Isso que eu acho legal, né? Vocês querem comentando alguma coisa aqui? O que vocês estão achando dessas ideias aqui? Já tinham ouvido falar ou não? Que tinha essas questões de droga. Cara, muito louco, né? De pensar. Tá, professor, e assim, qual que é a relação disso especificamente com a questão da agricultura, né? Então, o ritual mais importante que os gregos tinham era o ritual ligado à agricultura. Para eles, plantar, colher, produzir basicamente comida era a coisa mais sagrada. É um ritual que está relacionado à expansão da vida, à proliferação da vida. Então, assim, para eles, os agricultores, a pessoa de agropecuária, era aqueles que faziam a vida fluir. E por isso que a deusa Deméter é uma deusa, talvez a deusa mais importante que eles tinham. Tá? Então veja como é uma cultura que valoriza bastante, apesar de não ser uma cultura que eu diga para vocês assim que seja baseada em agricultura, mas valoriza muito a agricultura como algo ritual muito relevante. Vocês estão colocando aqui que é uma coisa meio doida, né? Um negócio bem doido. Nunca tinha ouvido falar, é bem diferente mesmo, né? Mas, assim, é um ritual que ele não é muito comentado, mas eu diria para vocês, assim, que sim, eles tinham bastante essa questão dos rituais, né? Que geralmente essas festas, esses rituais, eles não falam pra gente, né? A gente mal conhece essa religião, a gente conhece o nome dos deuses e tal,
esse representa isso, esse representa aquilo. Mas tá, como é que eles cultuavam? Como é que eles faziam, né? Isso não é uma coisa muito... Então os participantes podiam estar tomando uma droga tão secreta que, se fossem conhecidos, eles seriam mortos. Para alguns historiadores, essa mesma droga inspirou as obras-primas clássicas que ainda lemos na universidade hoje. Aquele que era alguém na antiguidade, que era um filósofo, de certo era iniciado nos mistérios de Eleusis. E tais experiências psicotrópicas possibilitaram o advento das ideias inspiradas que tiveram. Mas quando isso acabou? Por volta do ano 400, o local foi saqueado pelos góticos. Góticos? Moçada com delineador nos olhos e calça preta bem justa? Gente que usava armadura. Um pouco mais estilosa, né? Digamos que mais ou menos isso. Os mistérios de Eleusis terminaram quando o Império Romano se converteu ao cristianismo. E o santuário ficou em ruínas, porque os cristãos o profanaram. Aquele historiador ali, ele fala assim, uma tristeza. Os cristãos o profanaram. Parece que ele sente, né? Assim, é muito engraçado. Mas eu diria para vocês assim, sim, o cristianismo acabou com isso aqui, tudo. E o que era segredo, morreu segredo. Por isso a gente tem das coisas que a gente nem sabe como é que era exatamente. Mas dizem até que os objetos rituais, assim, tinham relação com a questão, por exemplo, da sexualidade masculina e feminina. É bem interessante. Assim, tem uma série de outras coisas, assim, que são bem relevantes nesse ritual. Agora ele fala sobre outras duas coisas, um sobre drogas e democracia, tá? Óbvio que ele exagera aqui, mas assim, esses rituais que ele vai falar, que são rituais basicamente de criar fumaça, enfim, vocês vão ver. É um ritual que é muito comum em quase todas as cerimônias gregas, desde a abertura de Olimpíadas até, por exemplo, a democracia, né? Então, pense no Congresso tendo esse ritual aqui. Será que os gregos usavam drogas com outros objetivos? As drogas eram usadas em grande parte no mundo grego e até na Assembleia Grega, o que hoje chamamos de Congresso. Olha só o Párteno. Cara, isso Foi aqui aqui que a primeira democracia do mundo nasceu. Então, ó, quando a gente falou de Atenas, falou lá daqueles debates da eclésia, do pessoal levantando a mão, discutindo sobre assuntos. Cara, é esse lugar aí. Vai ser mágico estar ali, né, cara? Pô, ali que foi o primeiro lugar que surgiu a democracia. As pessoas podiam falar e colocar opiniões. Óbvio, era limitado, eram homens, etc. Mas, pô, alucinante mesmo assim, né? Incrível, bem aqui. Bem aqui onde nós estamos. As reuniões começavam com rituais de purificação e com queimas de incenso de substâncias botânicas. Os membros da Assembleia estavam sujeitos ao incensamento de plantas psicotrópicas a fim de induzir o que eles chamavam de espírito jovial, para que então pudessem discutir política. Então, olha só, eles faziam incensamento. Incensamento era fumaças de plantas calmantes. Planta calmante, senhor. Óleos e plantas calmantes. Eles faziam isso na abertura dos Jogos Olímpicos, faziam isso na abertura de assembleias, faziam isso em todos os rituais religiosos, eles faziam incensamento. Isso não é só nos gregos, tá? Os romanos faziam isso, quase todas as religiões antigas faziam isso, inclusive os próprios hebreus tinham isso, tá? Incensamento é uma coisa generalizada na antiguidade. Agora, o que tem nesses incensos? Bem, normalmente é mirra, óleos calmantes. O que era incenso naquela época? Sabemos que eles queimavam olíbano e mirra, resinas vegetais e talvez folhas de outras plantas. Talvez de cannabis? Não é impossível. Cannabis? Professor, eles queimavam cannabis. Assim, esse professor falou, não é impossível. Não é muito provável. Mas eles poderiam sim. Os gregos conheciam a cannabis. Bom, eu quero te dar uma dica, tá? Onde tem incenso, tem cannabis. O incensamento é bem parecido com a chamada sauna. Na sauna você está dentro do carro, com seus amigos, fumando maconha, e todos são afetados pela fumaça continuamente. Imagine encher o carro com tanta fumaça que nem se consegue respirar. Seria equivalente a reunir o nosso congresso e forçar todos a inalar drogas psicotrópicas antes
e começarem a discutir a legislação. Porque nós vamos aí, cara, fazer amor, vamos lá, vamos discutir se auxílio emergencial. Porque nós vamos recomeçar aí a distribuição dos valores. Cara, seria muito mais legal ver política assim, né? Mas assim, tinha esse incensamento, e tinha, mas não era com cannabis. Assim, tirar a ilusão do vídeo aqui. Dificilmente, né? Eles não usavam. Mas professor, por que não? Por que você diz que não? Porque o uso de cannabis como entorpecente, ele é africano, né? E basicamente no período posterior, assim, eles usavam sim essa planta, né, como produtora de fibras, né? Eles chamavam isso de cânhamo. O cânhamo servia para você produzir roupas e para você produzir cordas. É uma planta que cresce rápido e é muito resistente. Então, assim, a planta da maconha que a gente fala hoje, ela era usada para muitas coisas na antiguidade, mas assim, eles não usavam provavelmente para entorpecência. Isso daí é a viagem desse rapazinho aí, desse vídeo. Por isso, assim, tomem cuidado com esses vídeos aí, que também é vídeo na internet de history. History fala que os aliens vão invadir daqui a pouco a Terra, né? Então, assim, é legal a parte, como eu posso colocar para vocês, assim, a parte visual do programa é lindo, né? Eles fazem uma produção, assim, perfeita, mas o conteúdo, por isso, tome muito cuidado com o conteúdo visto em TV por aí, tá? Tem coisa que não tem muito sentido. Parece que um estado elevado de consciência era parte importante tanto nas cerimônias religiosas quanto nas cerimônias políticas. Era uma parte importante da vida dos gregos. Bom, isso é verdade. Intoxicar-se era algo que eles achavam importante. Há um termo grego, fármaco, que eles usavam para se referir a remédio e a veneno. É dele que deriva o termo farmacologia. Cara, que legal isso. Fármaco, eles falam assim, ó, veneno de cobra. Veneno de cobra, se for usado em grande quantidade, mata você. Mas se for usado em pouca quantidade, pode ser até remédio. Isso serve para todas as substâncias, né? E eles falam também sobre a questão do equilíbrio, por exemplo, nessa questão de embriagar-se, intoxicar-se. Eles falam que em alguns momentos a pessoa tem que ter esse tipo de experiência, porque faz parte da vida, é coisa dos gregos, tá? Mas assim, e que em outros momentos você tem que controlar e saber se controlar. Se você nunca experimentar, você nunca vai também saber se controlar. Eu acho bem interessante, é uma visão diferente do mundo, né? Mas é uma visão assim, de controlar-se. Eu acho que isso é ética. Ética, essa é a palavra. Né? Força de espírito mesmo, e ética. Pô, cara, é tudo em relação a esse tema, né? O médico grego Hipócrates, considerado o pai da medicina moderna, reconhecia que talvez houvesse uma razão científica para as drogas afetarem nosso corpo de determinada forma. Os gregos diziam que qualquer substância colocada dentro do corpo que causasse uma mudança podia ser potencialmente boa ou ruim. Petri Borelli. O veneno de cobra era uma das drogas mais comuns na antiguidade. O símbolo da medicina moderna que herdamos dos gregos antigos traz duas cobras enroladas no bastão. Talvez indique o conhecimento de que, assim como o veneno da cobra, muitas drogas tinham o poder de curar e de prejudicar. Então parece que na sociedade grega não havia esse estigma moral contra o uso de drogas. Não, absolutamente. Não se tratava de uma questão moral. Não pensavam nisso nesses termos. Eles reconheciam o prazer como parte central de como se devia viver uma boa vida nessa época. Então, para os gregos, as drogas tinham a ver com prazer. Elas tinham a ver com prazer nas ocasiões certas e no contexto adequado. É como o sistema grego na faculdade hoje. Acredito em você. De rituais religiosos a oferendas políticas e ao estudo medicinal, os gregos tinham uma sofisticada relação com as drogas. Eles entendiam que o uso delas podia ser perigoso. Então, vamos voltando então aqui. Então, assim, simplificando um pouco a questão aí, né? Então quer dizer que eles usavam lá para se divertir, em alguns momentos sim, mas a maior parte do tempo era bem ritualístico mesmo, né? Então, essas substâncias aí eram Então, professor, e os gregos tinham a medicina e tal. Assim, como eu prometi para vocês uma hora de aula, né? Eu quero deixar vocês muito enjoados das coisas que eu estou falando,
mas assim, na aula que eu dei para química, eu fui um pouco mais a fundo no Hipócrates. Se vocês quiserem conversar lá sobre Hipócrates, ele tem aquela teoria dos 4 líquidos do corpo, né? Tem a bile negra, bile clara, sangue. Aí tem os 4 humores, né? Tem as pessoas sanguíneas, tem o fleumático, tem todas essas classificações. Eu não sei se ouviram falar disso também, mas é bem nessa época, né? E também tem uma série de produtos que eles usavam, né? Desde teia de aranha até eles usavam muita coisa como remédio, né? Então os gregos assim eles tinham essa questão aí como uma coisa central aí do uso de substâncias, né? Agora eu queria conversar um pouco com vocês, assim, o que vocês acharam dessas questões que a gente conversou, e pode ser no chat aqui, pode ser liberando o microfone, fiquem à vontade. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre essa questão das drogas aí. Vocês viram que eu converso, assim, quando a gente conversa sobre drogas, até acho que é legal falar sobre isso. Eu falo sobre drogas com vocês, assim, pensando que eu estou falando com adolescente, né? Não estou falando com criança, assim. Criança a gente conversa naquele tipo de conversa, assim, proerd, né? Visto drogas, não. Vida, sim. Mas, assim, para quem é adolescente e convive com isso, tem que entender que a coisa é diferente. O mundo está aí. Desde a pré-história, as pessoas que usam drogas, né? Drogas não é uma coisa, assim, problema atual. É um problema histórico muito antigo, né? E que, na verdade, como a gente conversa sobre esse tema é algo relevante, né? A gente tem que conversar de uma forma, assim, que seja madura, mas acadêmica também, né? Acho que esse é o ponto, né? Acho bem legal, né? A Giovana falou que não sabia muito, assim, a relação deles com drogas. Então, por que eu falo também sobre essa relação aqui? Porque eu acho, assim, que às vezes a gente escuta ou simplesmente não escuta nada e fala, não, na Grécia então não tem nada, não existe isso, né? Droga é uma coisa que inventaram na década de 60, para os hippies que começaram a usar, né? Ou a gente pensa assim, ou pensa de um outro jeito, né? Pensa assim que tipo, pessoal da antiguidade, esse pessoal das antigas era tudo drogado, lá era tudo bagunça, era tudo... Não é. É super controlado, super rígido, né? Se você não tem esse controle, se não tem essa rigidez, você realmente tem um distúrbio, né? Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, sobre a Guerra do Ópio, que é uma história bem interessante, porque o ópio, por exemplo, ele enfim, já ouviu falar de morfina, né? Não sei se alguém já usou opioide. Eu estava com dor nas costas esses dias atrás, fui no médico, lá o médico me receitou um remédio que você compra na farmácia, né? Se chama Paratran. A Paratran, ele tem a força de 10% da morfina. Eu estava com bastante dor nas costas, ele deu um remédio forte, que é o opioide. É do ópio, provém do ópio, né? O ópio, ele é extremamente viciante e alucinógeno. Você toma ele, você não sente nada no corpo, mas ao mesmo tempo você fica assim. Eu, aquele dia que eu tomei o Paratran, eu vou falar para vocês, no meu quarto as coisas se mexeram de noite. É muito louco, é muito forte, assim, é uma coisa muito doida. Mas assim, a pergunta que é assim, mas então quer dizer que ópio, morfina é uma coisa assim, ruim, professor. Durante a guerra, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, os soldados que tinham perdido uma perna, tipo, eles pediam morfina, por favor. Ficava morfina, que era a única forma da pessoa não sentir dor, né? Ou, por exemplo, eu não sei se alguém já teve algum parente em estado terminal, né? Meu avô, quando teve câncer, já faz um bom tempo, né, que ele morreu, enfim, né? As últimas semanas dele, ele tomava morfina direto, né? Morfina é uma droga que ajuda a pessoa a não sentir dor. Então, assim, as substâncias não são más ou boas em si, sim o uso dela que é o problema. A forma que as pessoas usam, né? E para que usam. Né? Então, assim, a forma com que as pessoas usaram, a forma com que usaram a morfina e o ópio lá na China,
né, para viciar pessoas, para controlar mercado, para ganhar dinheiro, foi um problemão no século XIX. E gerou uma guerra, inclusive, né, entre a China e a Inglaterra. Né? Aqui na América, por exemplo, a bebida alcoólica foi utilizada pelos portugueses e espanhóis para controlar índio, para controlar escravo. Né? A cachaça foi usada como poder também. Né? Então, as drogas elas têm esse lado, né, do poder, né, da forma de controlar pessoas. Então, e na sociedade hoje também tem isso, né? Assim, tem um lado alegre, festivo, por exemplo, do álcool, as pessoas vão no churrasco, no fim de semana, etc. Mas também tem um lado de pessoas, por exemplo, alcoólatras, né? A gente não pode negar. Apesar de que, hoje mesmo, minha opinião, a pior droga que existe, o nome dela é açúcar. Açúcar vicia, e a gente é viciado em açúcar. A verdade é essa, é a principal droga. Não, é verdade, é a droga mais importante do mundo atual. Quase todos os a nossa alimentação é baseada em sal e açúcar, né? Quanto mais sal e açúcar, e a obesidade é um problema de saúde, né? Assim, a questão da obesidade, ela tem essa estética, ela não é tão relevante quanto a questão mesmo do problema de saúde, né? E o coronavírus trouxe esse alerta mais forte para a gente, né? Muita gente jovem morreu porque estava com obesidade, né? Isso é uma coisa assim bastante importante para a gente pensar e refletir. Né? Mas enfim, querem comentar alguma coisa? Abra o microfone aí, falem o que vocês acharam dessas coisas que a gente conversou. Se foi muito chocante. Assim, eu pensei muito, assim, sabe, se eu ia conversar, não ia conversar isso com vocês, mas, assim, eu falei, pô, mas eu falo isso com eles em sala de aula, por que eu não vou falar na online? Não tem por que não conversar, né? Acho que é uma experiência boa de ensino, assim, que é relevante para a gente conversar, né? Não sei, alguém quer comentar? Fale alguma coisa? Deixa eu ver a Marvel aqui. A teoria moral lá de Hipócrates defende basicamente que o corpo se compõe de 4 substâncias. Isso, né, os humores, né? É o sangue, fleuma, bile negra e bile clara, né? Então, eles devem ter mantido no equilíbrio tal, né, entre si. Quando perde esse equilíbrio, surge uma doença, tanto do corpo quanto do espírito. Essa teoria, senhor, é exatamente essa. Ela era adotada até o século XIX no Brasil. Ano passado a gente teve a Olimpíada de História, falando que no Brasil, por exemplo, eles vendiam um negócio chamado vomitório. O que é o vomitório? Era um remédio que você tomava para vomitar, para tirar tudo de dentro. Só que quando está desequilibrado os líquidos do teu corpo, você tem que tirar ele. Né? Então, como que você faz isso? Vomitando e indo no banheiro, liberando tudo. E aí, quando você liberava... Por isso que em alguns casos também, no passado, eles faziam tratamento com sangria. Alguns falavam assim, quando, por exemplo, a pessoa estava... Olha só, século XVI, né? No século XVI, eles acreditavam lá em 1500, né, 1700, né? Eles faziam o quê? Eles sangravam pessoas que tinham problemas psiquiátricos. Eles acreditavam que a pessoa está muito infantil. Se ela está muito infantil, é porque ela está com muito sangue no corpo. Se você tirar o sangue, ela vai melhorar. Ela vai ficar mais adulta, assim, vai ficar mais equilibrada. Então, eles faziam muito tratamento com sangria. Ai, professor, que horroroso! Por que fazer isso? Era a ideia de medicina que eles tinham, baseada nesses autores, né? Tanto no Hipócrates como no Galeno, né? Que é outro autor importante. E a medicina eu diria para vocês que a medicina ela só muda, ela só fica uma medicina assim, empírica, para usar a palavra, né? Porque essa é a questão, né? Quando que a medicina ela vira científica? Quando realmente começa a ver, testar, levantar, enfim, hipóteses, etc., né? É só no século XX, para ser mais direto, assim, depois da década de 60, que é essa medicina
é mais assim, baseada em evidências e empiria, ela ganha força. Eu diria que o coronavírus é a primeira grande epidemia dessa medicina, né? E por isso que, por exemplo, no passado, lá, quando teve a gripe espanhola, aquele tratamento do sangue lá era um tratamento empírico, as pessoas faziam aquilo na prática, tem um morrendo, outro morrendo, aquele ali sobreviveu, então vamos trocar o sangue de um pelo outro, porque o sangue de um é um sangue equilibrado, enquanto o sangue do outro, eles não tinham noção, assim, claro, do que era, por exemplo, o anticorpo, o que era célula T, como que isso funcionava, essas coisas não existiam até 50, 60 anos atrás, né? Na verdade, são descobertas muito recentes. Então, realmente, a forma de lidar com a medicina é totalmente diferente, né? E isso é muito legal para a gente pensar, né? Isso vale, por exemplo, se você quer ser médico veterinário, olha já a dica para vocês, né? Vocês acham que tratavam como os animais? Com a mesma teoria. Com a mesma teoria. No passado, eles querem melhorar o animal, eles viam aquela questão da bile, questão da fleuma, na questão do sangue. Então, tinha tratamento de sangria para animais? Tinha. As mesmas técnicas que usavam para o ser humano usavam para animais. Né? A medicina veterinária tinha mesmo. E aí, remédio, professor, mesma coisa. Os mesmos remédios que eles experimentavam. Por isso que eles experimentavam ali de substâncias mesmo, mas com alho, cebola, limão, aquele negócio da tua avó, sabe, que ela fala, aquilo lá é antigo, né, é a tradição, né. Tem alguma coisa de verdade no meio? Tem. Você, por exemplo, dá uma canja para uma pessoa gripada, né, vai dar uma comida leve com muita proteína, isso vai melhorar o estado de saúde dela, não tem dúvida, né, mas é um remédio, não sei, aí já é outra coisa, né? Enfim, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Mais ideias? Eu falei da agricultura, né? Essa questão também do cobre e tal, muito legal, assim. E posso dizer uma coisa, né, coisas que eu não falava muito, viu, nos últimos anos, assim, eu falei porque eu tenho estudado para dar essa aula remota para vocês, mais específica. Eu sempre quis fazer isso, mas eu nunca consegui achar tempo, assim, sabe, procurar temas, assim, sabe, para explicar para vocês, assim, temas específicos da antiguidades. E tem histórias temáticas, assim, muito ricas, assim, que a gente estuda muito pouco. A gente só, às vezes, o livro didático, ele traz política e guerra. Se vocês perceberem, é basicamente isso. O que eu ensinei ele para ver são os períodos baseados na política e na guerra. A gente não fala sobre como que era a vida cotidiana das pessoas, comércio, religião, sexualidade e outras tantas coisas que são experiências fantásticas do passado. E que a gente conhece alguma coisa, mas não conhece tudo. Se a gente conhecesse mais, talvez fosse até, enfim, mais interessante ainda. Ideias? Alguém fale alguma coisa para mim? Isso para a gente ir fechando. Vocês querem mais alguma coisa? Vocês têm alguma sugestão para as próximas aulas? Que assim, ó, agora na semana que vem eu vou marcar, assim, essas aulas que eu faço de síncrono aqui para vocês, é optativa, óbvio, né? Eu deixo também online para vocês depois, mas elas servem muito assim para a gente ver assim, coisas que a gente está com dúvida, ver alguns outros pontos, assim, ver temas diferentes, né? Então sugestões são bem-vindas. Porque eu estava pensando para a semana que vem, corrigir os exercícios, que é para ser entregue no dia 16, no máximo, né? Então eu abro aqui para vocês, a gente vai conversando, eu vou mostrando tal, ali, né? Bem tranquilo, tá? Então, se vocês tiverem dúvida de algum exercício, deixem a dúvida para a gente responder na aula síncrona. Daí vem aqui, a gente faz, tal, um atendimento já meio explicando. Daí. Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Beleza, Ana. Deixa eu só fazer um comentário, assim, eu vi que alguns trabalhos, assim, a 1 e a Agro 2 estão bem tranquilo, assim, na média. A Agro 3 que está com pouca resposta, assim, nos
outros trabalhos, assim. Só para vocês terem uma ideia, a média dos questionários, assim, sendo 30 alunos por turma responder, né, de 40, né, 540. Então, Agro 1, Agro 2 está nesse nível, assim, está muito diferente das outras turmas, né? Mas a Agro 3 está um pouco mais abaixo. E sabem por quê? Assim, tem muita gente que não tem acesso. Alguém da Agro 3 aí tem uma ideia? Ou é só na minha matéria mesmo que a galera está um pouco meio desconectada? Não sei. Tá, os animais. Não, próximas aulas eu falo toda essa questão dos animais. Tá meio baixo a participação da Agro 3 mesmo em todas as matérias. Talvez seja pessoal que às vezes tem uma dificuldade de acesso à internet mesmo, né? Mas aí também, com o tempo, a gente vai ter que dar um jeito, né? Com cuidado. Olha, dos animais pode ser a próxima. Aí vai ter de Roma, né? Aí Roma eu trago, assim. Cara, Roma tem muita coisa, meu Deus. Roma não sei nem como é que eu vou fazer para fazer essas aulas aqui. É muita coisa, gente. Nossa, Roma, assim, posso falar também, Roma é meu tema predileto, assim, eu adoro Roma. Eu acho que Roma e Idade Média são os dois temas assim, que eu mais gosto assim, de vocês, aqui do conteúdo de vocês. Falar de Inquisição, de tortura, cara, muito louco, muito louco. Vocês vão ver, vocês vão gostar. Vamos chegar lá. Peste Negra também, nossa, é muito legal para conversar, cara. Muito massa. E agora, esse ano, então, falar de Peste Negra deve ser muito doido. Deve ser muito legal. Porque, assim, tem uns detalhes que a gente não dava muita bola, assim, agora, esse cotidiano nosso com o cotidiano da época da Peste Negra, assim, cara, muito legal para conversar. Mas beleza. Então é isso, gente. Ó, dúvidas podem mandar o WhatsApp, acho que é mais fácil o WhatsApp para mim, tá? Eu converso rápido, assim, eu respondo rápido no WhatsApp. Se tiver algum problema, manda aí, sugestões também podem mandar. E acho que com os próximos dias aí a gente vai falar um pouquinho mais cuidado daquele projetinho lá de fazer vídeos curtinhos. Se alguém quiser, tiver interesse ou gostar de fazer esse tipo de coisa, tá? Enfim, a gente vai tentar encaminhar isso, tá bom? Beleza? Valeu aí, então, eu vou parar aqui a gravação. Se quer perguntar alguma coisa assim, tá gravando,